Senhor, queridos. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que nos concede de estar de volta em sua casa para exaltar o seu nome. E eu gostaria de convidar os amados de pé para nós lermos a palavra de Deus que está no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde ontem até amanhã. Bramem nações, reinos se abalem. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos todos dizer o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir o verso 11. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido Deus, te louvamos pela tua bondade. Te louvamos, Senhor, porque tu estás conosco. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso grande Deus. O Senhor é aquele que tem nos sustentado com braços poderosos, Pai. Deus, nós te louvamos porque o Senhor edificou a sua igreja sobre a sua palavra, sobre o fundamento dos apóstolos, Pai Santo. E agora, Senhor, nós estamos aqui vivenciando isto. Ó Deus, para te louvar, te exaltar, te magnificar na beleza da tua santidade, Pai Santo. Abençoa todos os teus filhos que já chegaram, aqueles que estão a caminho, Senhor, tragam todos debaixo da tua potente mão, Senhor, e que tudo que seja feito nesta casa, aqui, ó Pai, hoje, seja para a honra e glória do teu nome, Pai, e que tu seja o único glorificado, Senhor, em nosso meio, Pai. Deus, pode derramar a tua graça, abençoando teus filhos, Senhor, ministrando, Senhor, a tua bênção sobre cada um deles, Pai. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ministério.
Os ventos se abalam, os portos se curvam, as bocas se abrem, os céus se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor.
promessas, caminho no deserto, na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem
Nós somos privilegiados por estarmos aqui nessa noite, porque muitos gostariam de estar, mas não podem. Mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, trouxe cada um de nós nessa noite para poder adorar. Como já foi cantado aqui, nós fomos livres para adorar o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6 e o versículo 11. Amém? Diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós queremos, Senhor, te adorar mais uma vez, Senhor, te louvar pela tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Senhor, que agora o teu Espírito Santo venha ministrar sobre os nossos corações. Senhor, que eu desapareça e que o Senhor cresça, apareça na minha vida, para que nós possamos sair daqui nessa noite edificados na tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda interferência na recepção ou transmissão da tua palavra, nós agora repreendemos na autoridade o nome de Jesus, de modo que cada vida que está aqui presente
venha receber a tua semente e que haja frutificação na vida de cada um, Senhor. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu creio que esse texto, né, irmãos, essa passagem sobre a arca na casa de Obed-edom, é um tanto bastante conhecido da igreja, mas é um texto que Deus tem assim falado comigo, ao meu coração. Eu já preguei inclusive o ano passado neste texto, na congregação em Nova Era, mas o Senhor me impulsionou a novamente trazer essa palavra para essa noite. Confesso que eu não iria trazer esta palavra hoje, mas o Senhor assim Ele ordenou. E coisa boa é obedecer à voz do Senhor, né? Porque nós sabemos, irmão, dessa história que o povo de Israel, nessa época, do sacerdote Eli, ele vivia numa situação muito caótica, porque Israel, vocês sabem, vivia nesse constante ciclo de obedece, depois peca, pede perdão, se arrepende, Deus livra do castigo e volta novamente a pecar, e se tornava assim um ciclo vicioso. Mas nessa época o sacerdote Eli estava ali e os seus filhos Ofni e Finéias, como vocês bem sabem, eles eram tanto relapsos, descuidados com a obra do Senhor, eles não cuidavam bem da obra do tabernáculo, eles bagunçavam, eles eram desordeiros, ele fazia má fama ao seu pai Eli. Então isso ficou mal aos olhos do Senhor, e todo o povo de Israel estava ali pecando, transgredindo. Alguns tinham ali seus ídolos, devido à influência de outros povos, cananeus, e ali estava Israel naquela situação. E o sacerdote Eli, já avançado em idade, já com a visão já quase perdida, estava ali no templo, no tabernáculo do Senhor, ali cuidando da arca. Mas houve uma ocasião em que os filisteus eles vieram fazer guerra contra o povo de Israel. E Israel foi pelejar contra os filisteus nessa situação. E acontece que ali naquela peleja, o Senhor permitiu que os filisteus derrotassem Israel, matando milhares de israelitas. E ali o povo se desesperou e perguntou, mas por que Deus fez isso conosco? E eles tiveram uma ideia. Então vamos lá, vai lá em Siló, pega a arca e traz, porque com a arca aqui no campo de batalha, certamente nós seremos vitoriosos. E foram buscar a arca, e quando a arca chegou no meio do campo de batalha, diz o texto que houve um grande alvoroço, o povo se animou, o povo gritou, o povo jubilou, de modo tão grande que lá do arraial dos filisteus, eles ouviram o estrondo. E eles disseram, olha, que barulho é esse? E alguém falou, olha, é o Deus deles que está ali, e vai pelejar contra nós. E agora? Agora nós não iremos conseguir, porque o Deus deles está ali com eles. Só que, irmãos, ali estava verdadeiramente a arca, que simbolizava a presença de Deus. Mas Deus não estava se agradando da atitude de Israel. Então os filisteus disseram assim, olha, vá agora e lute com toda a sua força, como você nunca lutou, para que nós possamos ganhar desse Deus. E justamente foi o que aconteceu, que quando houve a guerra, a arca estando ali, houve outra grande matança dos israelitas, de modo que até o Ofni e Finéias, que estavam guardando a arca, foram mortos, e a arca foi levada, roubada pelos filisteus. Aí ficou-se aquela nuvem negra, né? Aquele peso espiritual, aquele medo, aquele pavor diante do povo, que disse assim, olha, o que aconteceu aqui? E alguém lá que escapou da guerra, rasgou suas vestes, colocou pó na sua cabeça com um sinal de luto, de desespero, e correu onde estava o sacerdote Eli e disse, Eli de longe, já procurando saber a notícia da guerra, disse, o que é que foi? Ele disse, olha, Israel perdeu a guerra. Os teus filhos, os dois, foram mortos. E a arca da aliança foi roubada. Quando ele disse que a arca da aliança foi roubada, sacerdote Eli caiu da cadeira,
quebrou o pescoço e morreu, de tão forte que ele recebeu aquela notícia. Perceba que não foi o fato de Israel ter perdido a guerra, não foi o fato de seus 2 filhos terem morrido, mas foi o fato da arca ter sido levada no meio de Israel. Daí, irmão, nós já possamos ter uma noção do quão significativo era a presença de Deus naquela arca. O quanto aquela arca simbolizava para aquele povo, de modo que a nora de Eli, que estava grávida para ganhar neném naqueles dias, quando ouviu a notícia, não que perdeu a guerra, não que o seu marido foi morto, mas que levou a arca, o texto diz que na hora ela teve contrações, a criança nasceu e antes que ela desse o seu último suspiro, ela disse: o nome dessa criança será e acabou. Porque se foi a glória de Deus no meio de Israel. Quando a gente lê isso, irmão, a gente se espanta com o temor. O que significa a presença de Deus? O que significava para esse Deus, para aquele povo? Que eles não se importavam de perder a guerra de alguém igual que ele ser morto. Perceba que a mulher não colocou o nome do seu falecido, então marido, no seu filho. Não, ela colocou: se foi a glória de Deus. Ela ressaltou a grande catástrofe que até então eles estavam sofrendo naquela hora, porque eles sabiam que perdendo batalha se vive, perdendo um ente querido a gente continua vivendo, mas sem a presença de Deus a gente não vive. Sem presença de Deus, o ser humano, ele não vive, ele apenas existe. E foi isso, irmãos, que aconteceu com aquela arca. E o povo dos filisteus, todo soberbo, arrogante, pegou a arca com o seu troféu de vitória e colocou lá no templo de Dagon, que era o seu deus pagão. E ali estava a arca de Deus, dentro do templo de Dagon. E quando foi no outro dia, pela madrugada, eles foram lá no templo. E lá estava a estátua de Dagon, curvada, com o rosto no chão, diante da arca do Senhor. Aleluia! E eles viram aquilo, não entenderam, pegaram a estátua, colocaram de pé novamente e foram embora. No outro dia voltaram, e agora a estátua não estava apenas curvada, mas estava sem a cabeça e sem as mãos. Deus aniquilou ali, colocou o seu jugo sobre aquele Deus pagão. Porque a presença de Deus, aleluia, ela é poderosa na vida do ser humano. E não se pode escarnecer da presença de Deus. E o povo filisteu não só viu aquela cena, como também Deus, ele ali colocou uma praga no meio daquele povo filisteu, de modo que todos, do menor ao maior, tiveram tumores. Ficaram sofrendo com essa enfermidade terríveis. E eles não estavam suportando, e disseram: olha, leva a arca para outra cidade filisteia. E foi, levou para lá, levou para cá. E alguém não aguentou mais, disse assim: olha, chama ali os adivinhos, chama ali o sacerdote nosso, o que a gente pode fazer para devolver essa arca, porque nós não estamos mais suportando. A presença de Deus no lugar errado, ela só traz maldição, não traz bênção não. Querem ter a presença de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito que se tem a presença. Tem que haver santidade ao Senhor. E ali eles começaram a dizer assim: olha, você pega a arca, coloca no carro de boi, numa carroça, pega aí 2 vacas recém-paridas, que nunca levou a carroça nos seus ombros, coloca para guiar a carroça, bota a arca aí dentro e junta uma oferta com 5 esculturas de ouro, de tumores que está nascendo em vocês, e 5 ratos, porque nós sabemos que essa praga vem daí. Colocaram 5 ratos feitos de ouro e 5 tumores, esculpindo tumores também de ouro, como oferta pela culpa de terem levado a arca. Colocaram na carroça, levaram a vaca e botaram a vaca na carroça para que ela seguisse. Porque a lógica era: olha, umas 2 vacas recém-paridas, pela sua natureza,
Claro que ela não queria se afastar do seu filhote. Então, principalmente porque nunca levaram carroça no lombo, então já fica difícil de domar. Então, se essas duas vacas seguissem com essa carroça em direção a Bet-Semes, como eles queriam que chegassem lá, sem ter um cocheiro para guiar, então eles saberiam que algo sobrenatural fez com que aquelas vacas chegassem lá. E justamente, irmão, foi o que aconteceu. As vacas começaram a levar a carroça e os príncipes dos filisteus foram só atucalhando para ver se realmente as vacas iam seguir o seu caminho. E o texto diz que as vacas não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Foi direto, chegando até Bet-Semes. Aleluia. Ali eles começaram a perceber que verdadeiramente foi a mão de Jeová que pesou sobre eles pelo fato de terem levado algo que não lhe pertencia. E o texto diz que lá estavam os Bet-Semes chegando, era tempo de colheita. E quando eles avistaram aquela vaca, que estava até então agora presa nas pedras, eles viram que era uma arca, começaram a saltitar de alegria, a jubilar, e foram lá e pegaram a arca, pegaram a madeira da carroça, fizeram fogueira, pegaram as vacas, sacrificaram ao Senhor, fizeram ali um holocausto, colocaram a arca da aliança em cima da pedra, também a oferta que eles mandaram pela culpa, e ali sacrificaram ao Senhor. Houve grande júbilo naquela hora. Aleluia. Porque Bet-Semes era uma cidade também de levitas. Só que como era cidade outrora ocupada pelos cananeus, como eu já tinha falado, sofreu grande influenciaram o povo judeu, e ali houve grande mistura, e ali o povo começou a se corromper, de modo que alguns deles não tiveram a devida reverência pela arca, porque eles conheciam a lei de Moisés, eles sabiam quem deveria olhar, manusear a arca, mas eles não deram essa importância. O texto diz que 70 homens abriram a arca e olharam o que tinha dentro. E ali Deus aniquilou os 70 na mesma hora. Porque a presença de Deus não é para ser manuseada de qualquer maneira. As coisas de Deus são santas, são puras e são feitas com ordem e decência. Se Deus deixou a lei, era para que fosse obedecida. Então ali houve aquele grande espanto e grande temor diante daqueles homens, e disseram: olha, essa arca não pode ficar aqui. Leva para Kiriat-Jearim, deixa lá na casa de Abinadab. Levaram a arca para a casa de Abinadab, em Kiriat-Jearim, e colocaram Eleazar, seu filho, como cuidador da arca. Foram lá, consagraram ele, resolveram o problema. Só que essa cidade, como a Bet-Semes, sofria do mesmo mal. O povo de Israel, como eu já havia falado, em várias cidades, estava sofrendo com essa impureza dentro deles. Então eles começaram ali abrigou a arca. E o texto diz que passou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos ficou ali a arca. E o que mais me chamou a atenção é que mesmo a arca passando esses 20 anos lá na casa de Abinadab, o povo de Israel ainda se sentia desprezado, abandonado pelo Senhor. Então foram 20 anos de lamentação, olha só. Lamentando, dizendo que Deus tinha lhe abandonado, onde a arca estava bem pertinho deles. Então a pergunta é: foi Deus que abandonou ou foi eles que se afastaram de Deus? Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, porque nada dá certo, e porque só tem derrota, e porque isso, e porque aquilo, mas na verdade é que Deus continua no mesmo lugar. Somos nós que nos ausentamos da sua presença, somos nós que nos contaminamos com outras coisas, e queremos, como sempre, jogar a culpa em Deus. E aí o texto diz que o povo estava lá se lamentando, porém não se arrependia do seu pecado. Do que adianta tanta lamentação?
se não há mudança? Do que adianta tantas lágrimas e não querer mudar? Aí teve uma hora que o sacerdote Samuel, ele não aguentou mais e denunciou ali diante de todos o pecado do povo. Disse: olha, vocês querem que Deus olhe para vocês? Vocês querem que Deus ajude vocês a ganhar a guerra contra os filisteus? Então é muito simples. Lancem os ídolos que vocês têm aí fora. Pegue as estatuetas, os amuletos que você tem, lance fora. Se arrependa e volte para o Senhor. Então o povo atentou para aquelas palavras e se arrependeram. O texto diz que eles jogaram todos os amuletos fora, tudo que era de ídolos, de idolatria fora. Se arrependeram. Samuel orientou a eles que começassem a congregar novamente. E eles assim foi. E parecia até estava tudo bem, mas a arca continuava lá, na casa de Abinadab, e ninguém nem olhava para ela. É muito triste, irmãos, para o Senhor, quando Ele vê que está presente, que está conosco, que está do nosso lado, e nós fazemos pouco caso dele. E nós não lhe damos a devida importância. E nós não atentamos para a sua presença. E muitas vezes a gente diz assim: olha, eu vou para o culto, mas eu só dou glória se eu sentir. Então você não crê na palavra? Porque Jesus diz que onde tivessem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estaria. O Senhor Jesus está presente sempre nos nossos cultos, porque nós viemos aqui adorar no nome dEle. Então nós não precisamos sentir nada, porque nós já sabemos que Ele está no nosso meio. Então já é motivo suficiente para nós abrir a boca e glorificar o seu santo nome. Não precisa de mais nada, irmão. Eu vou dar agora porque eu não senti nenhum arrepio. Você não precisa disso. Você sabe que Ele está presente. Você sabe que a arca está aqui. Você sabe que a presença está aqui. Então cabe a você abrir a boca e querer essa presença dentro de você. E o povo se animou. O povo estava lá congregando. E o povo filisteu soube e disse assim: ó, vamos lá, outra guerra. E quando eles souberam que os filisteus queriam novamente uma guerra, eles disseram: e agora? Já viemos 2 derrotas, agora está todo mundo com medo. Aí foi lá de Samuel: ora, intercede a Deus por nós. E o texto diz que Samuel, ele começou a fazer sacrifício ao Senhor por intercessão. E durante o sacrifício que ele estava fazendo, o Senhor agiu com grande poder, aniquilando os filisteus, derrotando eles diante de todo o povo de Israel. Aleluia! Olha, irmão, o poder que tem um arrependimento, o poder que tem você mudar de rota, você agir de modo de conversão, você se converter, deixar o que é errado e voltar a fazer o que é certo. Olha como é importante isso. O povo vinha sofrendo derrotas de guerra, mas quando se arrependeu, o Senhor deu vitória, nem precisava lutar. Deus foi lá e guerreou no seu lugar. Deus honra a quem honra Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus guerreia pelos que esperam nele. Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia! O problema é que nós queremos lutar nossas guerras sozinhos. Dizemos: olha, a arca fica aqui no canto e deixa que eu vou por mim. Irmãos, é suicida isso. Nunca queira se ausentar daqui para ali sem a presença de Deus. Moisés entendia isso quando estava aquele povo guiando no deserto, e teve uma hora diante da rebeldia daquele povo. Deus disse: olha, Moisés, eu não vou mais com você, porque se eu for, eu vou acabar com esse povo rebelde, mas eu levarei o meu anjo para guiar vocês. Moisés, sabendo da importância da presença, disse: não mande anjo, eu não me ausento daqui se a tua presença não for comigo. Aleluia! Temos que ter consciência, irmão, da importância desta arca, da importância dessa presença de Deus na nossa vida. E o povo ficou feliz porque ganhou a guerra, maravilha, mas o intrigante foi
20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu ali. Era como que fosse um simples objeto guardado e cuidado e pronto. Não aconteceu milagres, não aconteceu nada de extraordinário. 20 anos se passaram. Alguns historiadores afirmam que foram 60 anos, porque 40 anos foi o reinado de Saul, com 20 que estavam na casa de Abinadab foram 60 anos. E com isso a gente se assusta ainda mais, porque o rei Saul reinou 40 anos e nunca, nem sequer pensou em trazer a arca de volta para Jerusalém. Aí nós vemos a diferença daqueles que servem a Deus com inteireza de coração e aqueles que servem a Deus com interesse próprio. Saul servia a Deus só porque Deus o abençoava ou fazia vencedor das guerras contra o filisteu. Você não vai ver durante o reinado de Saul ele buscando a Deus, a não ser quando Deus o rejeita, então ele vai buscar a Deus, mas já é tarde demais. Perceba, irmãos, como nós somos vulneráveis a cair neste mesmo erro de passar anos e anos achando que está na presença de Deus, mas na verdade não tem um relacionamento pessoal com Ele. Que nós não venhamos a cair nesse erro, porque todos nós estamos propícios. Não foi só Saul. E perceba a diferença de que quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que ele quer é trazer a arca de volta para Jerusalém. Porque Davi entendia que no reinado dele, a coroa dele não ia fazer nada se a presença de Deus não estivesse ali em Jerusalém. Precisamos muito, irmão, dar a Deus a devida honra que Ele merece. Precisamos muito, correndo com muita pressa, chegar diante de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade, colocá-lo no lugar de honra, no trono da nossa vida, que é o lugar dele. Precisamos deixar de abrir mão da presença da arca. Precisamos parar com essa mania e achar que está tudo bem. Não está. Nenhum ser humano, nenhum crente sobrevive sem a presença de Deus. Você pode ter o que você tiver, você pode ter o melhor cargo na igreja, você pode exercer o ministério aos olhos humanos perfeitamente bem, mas se não tiver presença, de nada adianta. Porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E o texto diz que o povo começou ali, superficialmente, estavam satisfeitos, já tinham ganhado a guerra, mas e a arca? Ficou lá. Então, quando o rei Davi ele assume o reinado de Israel, ele começa a dizer, olha, vamos buscar a arca. E eles convocam um certo número de israelitas para ir com ele. Ele manda fazer ali os carros de boi, coloca o boi e vai buscar a arca na casa de Abinadab. Só que Davi até foi bem intencionado, mas ele não atentou para a lei que dizia que a arca não podia ser transportada de qualquer jeito. E diz alguns historiadores que Davi cometeu 2 erros aí. O primeiro foi de dar a carroça e o boi, que não era assim que carregava. E o segundo foi de limitar o número de israelitas, porque ele queria honrar o mesmo número que foi morto na guerra onde a arca foi roubada. E Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Deus não quer a sua presença para um certo grupo, para um certo número. Deus quer para todo o seu povo. Aleluia! É para todos os seus filhos. Deus quer que esses tenham a sua presença. Então Davi vai lá com o carro, pega a arca na casa de Abinadab, coloca no carro de boi e vem no caminho satisfeito e feliz. Porém no caminho, vocês conhecem a história, os bois tropeçam, a arca ia cair e Uzá coloca a mão para impedir que a arca caia. E Deus ali na hora mata Uzá. E Davi ficou irado, Davi ficou muito sentido com aquela situação, bateu um grande temor nele e disse, eu não posso levar para Jerusalém. E agora onde é que eu vou botar?
leva para casa de Obed-edom. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ali, aquela situação, você vê que a intenção de usar foi boa, mas usou os termos errados. A lei era bem clara, irmãos, que não podia tocar na arca, não podia manusear a arca, a não ser os levitas, autorizados por Deus para ter esse serviço. E Davi viu que estava fazendo errado, ele coloca ela na casa de Obed e vai para Jerusalém. E o texto diz, ao qual nós lemos, que em 3 meses apenas a bênção do Senhor veio sobre a casa de Obed-edom. Tudo isso porque a presença de Deus, ela foi bem aceita naquela casa. Aleluia! Eu fico em casa imaginando a arca vindo naquele carro de boi, com os soldados de Davi trazendo, e os brilhos nos olhos de Obed-edom. Aleluia! Olha que privilégio! A minha casa é tão pobrezinha, mas está chegando a presença de Deus para habitar dentro da minha casa. Oh, glória! Oh, aleluia! Imagina, irmãos, o orgulho, a honra que Obed sentiu, diferente de Abinadab e os betsemitas que estavam lá, que encararam a arca como mais um amuleto de sorte. Obed não, Obed sabia o que era a arca. Obed sabia o que era a presença de Deus. E Deus pergunta para nós nessa noite: você tem sabido o que é a minha presença? Você sabe o que significa a minha presença na sua vida? O modo com o qual você tem lidado com a presença é a tua resposta para essa pergunta. Oh, irmão, se nós tratássemos a presença com mais seriedade, os nossos cultos não seriam os mesmos, a nossa vida não seria a mesma, os nossos pensamentos não seriam os mesmos, as nossas atitudes erradas não teriam mais, porque a presença é que comanda a nossa vida. É a presença que guia, que orienta, que leva, que conduz. É a presença de Deus. E eu fico imaginando a alegria, a satisfação de Obed. Alguns historiadores dizem que Obed era paupérrimo, pobre, muito pobre naquela região, mas em apenas 3 meses houve abundância naquela casa, de modo que os vizinhos começaram a perceber. Não precisou nem lhe dizer, todo mundo notou a diferença, porque quando a presença de Deus está na nossa vida, na nossa casa, todos percebem a diferença. Ninguém consegue esconder a presença de Deus, é notória. Aonde você passa, lá está a presença te acompanhando. A mesma presença que foi no deserto com o povo, aleluia. Você acha que deu para esconder aquela enorme coluna de fogo durante a noite guiando aquele povo? Você acha que deu para esconder a nuvem durante o dia para que o sol não os queimasse? Não teve como conter, aleluia. Ficou notório. Você quer que todos vejam a diferença na sua vida? Você quer dar um verdadeiro testemunho de crente? Começa a levar a presença de Deus nos teus ombros. Aleluia. E eu achei lindo essa exigência de Deus de querer que a arca fosse levada somente pelos levitas, que não era em carro de boi, era no ombro. A arca tinha os seus varais de ouro, colocava-se no ombro, os levitas iam levando. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que a presença dele, ele não quer que fique em um móvel, como um amuleto. Como a Bíblia que alguns pegam e botam lá na estante para dar sorte no Salmo 91. Deus não quer isso. Deus quer que a presença dele habite em você, habite em mim. Deus não quer em lombos de animal, Deus quer no homem, no ser humano que ele criou, para ter comunhão com ele. É ali que ele quer a presença dele. Já pensou? Você andando pelas ruas de Bom dos Cavalos com a arca no ombro, levando? Já pensou você entrando no shopping com a arca no teu ombro? Já pensou tu entrando na tua faculdade e a arca você levando no seu ombro? Aleluia! Já pensou, Jeremias, você entrando na MG com a
no ombro, todo mundo vai ver. Todo mundo vai dizer, aquele ali é diferente. Existe uma presença diferente na vida dele e na vida dela. E não é qualquer presença não, é a presença do Todo-Poderoso, daquele que não perde batalha, daquele que não é escarnecido por ninguém, daquele que é o Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Aleluia! A presença de Deus, irmão. Como é maravilhoso. Eu fico pensando, meu Deus, nós não merecemos esse privilégio, Senhor. Tu já pensou, Deus, quando deu lá a instrução a Moisés, olha Moisés, constrói o tabernáculo assim. Eu capacitei Bezaliel, eu capacitei alguns meninos aí, e eles vão trabalhar nas especiarias, e você faz aquele cuidado minucioso. Para quem Deus fez isso? Só para querer ficar dentro do meio, convivendo com o ser humano. Só por querer estar pertinho de mim e de você. Aleluia. Aí o Senhor disse, não está dando certo. Aí o profeta disse, olha, sabe o que mais? Deus vai tirar a lei da tábua e vai colocar no coração do homem. Aleluia. Porque se você olhar a Bíblia, durante todos esses séculos e séculos de história bíblica, Deus sempre está trabalhando para ficar mais perto de nós. E nós trabalhando para quê? Para se ausentar mais ainda dele. Infelizmente é a verdade. E a prova disso é o mundo caótico que está aqui hoje. O ser humano cada dia mais se esquece de Deus. Mas, irmão, nessa noite o Senhor está chamando a nós para que nós venhamos dar a devida importância à presença dele. Que nós não venhamos fazer igual Abinadab, pegar a arca e deixar esquecida. E nem como os Betsemes que simplesmente negligenciaram, trataram a arca como um amuleto, trataram a presença de Deus como qualquer mais uma coisa. Não! Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que quer ter um relacionamento íntimo com você. Aquele que quer estar dentro de você, na tua casa, habitando com você. E muitos aí correm atrás de bênção, eu quero prosperidade, eu quero isso, eu quero vitória. Obed nem precisou disso. Ele só abrigou a arca de Deus. E a sua casa foi ricamente próspera. Quando você vive com Deus, dando a honra devida ao seu nome, quando você honra a Deus com a sua vida, com a sua obediência, com o seu serviço, você começa a desfrutar do poder que tem a presença de Deus. Por que será que nós não vemos mais nossos dias mortos sendo levantados dos seus túmulos? Por que nós não vemos mais muitas curas, muitos milagres? Por que será? A presença de Deus faz tudo isso. A presença de Deus, ela salva, ela cura, ela batiza, ela transforma, ela faz tudo. E por que será que não tem acontecido muito em nossos dias? Temos tratado a presença como ela devidamente deve ser tratada? Ou será que, é mais um culto? Mas é bênção. Não é só isso não, irmão. Vá olhar. Olha como o povo de Israel tinha medo da ausência da arca. Olha como eles ficaram apavorados quando a arca foi embora. Olha como trouxe grande pavor quando a presença de Deus foi embora de Israel. Isso, esse temor tem que haver dentro de nós também. Queira perder qualquer coisa, menos a presença de Deus. O salmista Davi disse, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não, irmão, não se conforme com isso. Faz tempo que Deus falava comigo, faz tempo que eu ouvi a voz de Deus. Hoje eu não ouço mais, mas é assim mesmo. Não se conforme. A arca ainda está aí. A arca ainda está aí e ela ainda tem poder para atuar na tua vida. Então somente queira ela dentro de você. Não abandone a presença. Não troque a presença por qualquer coisa. Sabe quem era Obed-edom? Obed-edom era um levita autorizado para fazer aquele serviço. E mais do que isso, irmão, Obed-edom, ele era fiel.
ele era zeloso, ele era muito cuidadoso com as coisas de Deus. Você vai ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 21 e o capítulo 25, versículo 16. Como era o ofício dos levitas, como era ali que o Obed-edom ele fazia o seu serviço. Ele fazia isso com amor, com satisfação, com zelo, em obediência, do jeito que Deus mandou, ele assim seguia e fazia. Não se pode fazer a obra de Deus, não se pode viver com Deus de qualquer maneira, não se pode viver com Deus de modo relaxadamente, porque a palavra do Senhor diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus não se agrada disso. Se nós estamos nesse ano querendo frutificar, glória, mas que seja dentro da presença de Deus, que seja algo verdadeiro, genuíno, que seja algo zeloso nosso, sabe? Não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão da presença. Pode perder amigos, pode perder parentes, pode perder emprego, pode até causar guerra com alguém, mas a presença eu não vou abrir mão. Não abra mão da presença, porque o ser humano sem Deus, ele não vive, ele apenas existe. Porque vida quem tem é Jesus para nos dar. E se você não tem vivido essa vida que Jesus tem oferecido, procure a arca. De repente ela está aí guardadinha no canto da tua casa, da tua vida. De repente você deixou ela lá e está bem empoeirada, mas vá lá e procure com muita pressa. Porque Deus quer voltar a ter intimidade com você. Deus quer fazer com que você ande por aí levando no ombro a presença dEle. Não esconda a presença de Deus. Aleluia. Adão, quando ouviu a voz de Deus no jardim, ele se escondeu. Quem em seu sã juízo poderia se esconder da presença do Todo-Poderoso? Somente aquele que pecou. Aquele que carrega em si a vergonha do seu pecado. E tem a consciência de que não está fazendo certo como deveria fazer. Mas como a nossa irmãzinha já citou aqui, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, se chama Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por mim e por você. Não importa como está a tua vida, não importa como está a arca de Deus na tua vida. Você hoje, nesse exato momento, nessa exata hora, você tem a oportunidade de fazer a diferença com essa arca. Você tem a oportunidade de tirar ela da casa de Abinadab e trazer ela para a casa de Obed-edom. Você tem hoje essa oportunidade. Porque, irmãos, lendo esse texto, nós percebemos que existem 4 tipos de pessoas. Primeiros que querem ter a presença de Deus, mas na sua vida, porém, do seu jeito. Como foi o caso dos filisteus. Fizeram a arca. Estavam lá com a presença, mas do seu própria maneira. Não, aqui é mais um Deus qualquer. Aqui eu sirvo a um, sirvo a outro, é mais um amuleto para me abençoar. Não é assim. Não é assim que Deus quer. Até diz que nós não podemos servir a 2 senhores, porque a um nós iremos aborrecer. Que nós não sejamos pessoas de cochear em 2 pensamentos. Uma hora eu quero Deus, outra hora eu não quero. Uma hora eu quero viver a minha própria vida do meu jeito, outra hora eu quero que Deus me guie. Não existe isso. Tem pessoas que pensam isso. Ah, não, eu não preciso aceitar Jesus, eu não preciso de igreja. Deus mora dentro do meu coração. Do mesmo modo que habitou a arca no tempo dos filisteus. Não é assim que a presença de Deus tem que ser abrigada. A presença de Deus é santa e ela tem que habitar em templo santo, em templo lavado e redimido no sangue do Cordeiro. É só assim que ele pode habitar. Então não caia nessa falácia, nessa ilusão do diabo de achar que não precisa de religião. Eu tenho Deus comigo e está bom. Não está. Não está, porque como é que você está levando Deus dentro de você? Será que você tem colocado Deus no trono na tua vida ou no bolso como um amuleto para te dar sorte? Como será que você está levando este Deus que você diz que tem? Porque aquele que tem a presença, ela é notória na sua vida e há transformação, como houve naquele
não tem havido, então não adianta você dizer que tem Deus dentro de você. Não se iluda. Segundo tipo de pessoa que tem é aqueles que até conhecem a lei e sabem da verdade, mas não têm a presença de Deus como prioridade, e sim como um simples amuleto, como no caso daquele Betsemes que foram 70 mortos. Eles sabiam da lei, eles eram levitas, mas sabe, eles não tiveram reverência. Eles não fizeram como deveria ser feito. E a causa disso foi a morte. Ei, uma vida cristã negligenciada, ela pode levar à morte. Você sabia disso? É igual você cuidar do seu corpo de qualquer jeito, de modo displicente. Uma hora o corpo não vai aguentar e vai morrer. Assim é a nossa vida cristã. Se ela for levada de qualquer maneira, tratar Deus como qualquer coisa, viver minha vida do meu jeito, como eu acho que é certo, eu posso morrer espiritualmente falando. Não é isso que Deus quer para nós. Terceiro tipo de pessoas que existem é os que têm a arca, porém passa tempo e não desfruta dela. Vive superficialmente, como foi a casa de Abinadab. 20 anos com a arca, estava até lá, bonitinho, arrumadinho, ok, mas não desfrutou. Deus tem entregado coisas preciosas para a sua noiva. Você tem desfrutado? Ou você tem escondido, guardado, deixado para lá? Deus tem começado a se revelar a você. Deus tem começado a entregar coisas, as suas joias preciosas. Deus quer se manifestar de maneira gloriosa na sua vida. Mas e aí? Vai fazer o que com isso? Vai guardar? Vai deixar lá guardadinho? Ou vai usufruir? Ou vai querer viver aquela realidade, como foi o caso de Obed? Você tem a livre escolha, mas queira Deus que você escolha viver uma vida diferencial na presença de Deus. Que nós venhamos a não querer apenas ser um crente religioso. Vem para os cultos, faz tudo bonitinho, certinho, mas e a presença? Cadê? Como é que não, irmã? Peço de Deus, só serve para a gente pular aqui e passar vergonha. Deus me livre. Não é para isso, amado. Não é para isso que a presença de Deus ela tem que estar na nossa vida. Porque a primeira coisa que a presença de Deus faz na vida de um ser humano é transformação. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando essa graça ela vem sobre nós, a primeira coisa que ela faz em nós é nos convencer de que somos pecadores. Ele disse que se não houver arrependimento, haverá juízo. Não negligencie a presença de Deus. Saia daqui hoje, tendo na sua mente o verdadeiro sentido do que significa viver na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos a ter essa ciência em nós, para que nós não venhamos a negligenciar, irmão. Deixa para lá, não deixa para lá. É o teu Pai, é aquele que morreu na cruz, somente para poder morar dentro de nós, somente para poder conversar, ter diálogo, ter comunhão, ter vivência. Não preencha esse espaço com as tuas coisas, com o teu egocentrismo, com o teu eu. Lança teus projetos, teus sonhos na mão dele, deixa que ele guia. Não faça de você mesmo seu Deus. Não faça de você mesmo seu guia, mas seja você temente, obediente e decidido a viver uma vida no centro da vontade de Deus. E a quarta pessoa que existe é os que desfrutam da presença, porque sabem que seu papel como escolhido é obedecer, é zelar, é cuidar dessa presença. Como é que você tem vivido? Em qual dessas 4 pessoas você tem se encaixado aqui? Se você ainda é aquela pessoa que pensa que não precisa de religião, não precisa de ir à igreja, não precisa de viver com Deus, porque tendo Ele no coração tá bom, saiba que você está errado. Deus quer habitar dentro de você. Deus quer fazer de você morada e que haja transformação na sua casa. Então já te convido a levantar tua mão e dizer: eu aceito Jesus.
Eu quero a partir de hoje levar essa arca dentro de mim. Eu quero a partir de hoje ser diferente, para que todos vejam a bênção de Deus na minha vida.